Na sua casa aí você tem criança? Tem filho, tem netinho, sobrinho? Tem, né? Então vamos ficar atento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 1 em cada 10 crianças ronca. Para falar sobre as causas do ronco infantil, eu recebo aqui na nossa casa a pediatra, a doutora Camila Terra, que nós estávamos com saudades dela. Seja bem-vinda de volta, Obrigada. Cá. Por favor. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Que delícia estar aqui de novo. Estou aqui, você aqui e as suas crianças em casa. Também, graças a Deus. Tudo bem. Casalzinho agora, né? Coisa linda, né? Muito bom. Intenso, né? Para não falar cansativo. É intenso. É gostoso. Cá, eu acho muito legal esse tema, porque quando a gente fica pensando se a criança ronca ou não, e a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso, a gente vê qual a importância da gente ficar atento no soninho delas, né? Sim. É normal uma criança roncar? Não é normal. Mas é comum, infelizmente. Porque na maioria das vezes o ronco sinaliza um alerta pra gente. Então o ideal é que a criança tenha uma respiração silenciosa. E muitas das vezes os pais nem sabem que essa criança ronca porque tá no quartinho dela, né? Às vezes o pai ronca, ninguém escuta. E aí ninguém escuta nada em casa. E então acontece muito da gente fazer esse interrogatório na consulta. Sabe se seu filho ronca? Acho que não, mas eu sinto às vezes que eles têm que pensar para me responder. Então, às vezes eu falo, para a próxima consulta, fica de olho em várias noites, vai lá no quartinho, observa, porque é comum, infelizmente, a criança roncar. E isso acontece até com recém-nascido, por exemplo? O recém-nascido pode roncar, mas aí já é uma causa bem diferente das crianças maiores. O recém-nascido, ele ronca porque ele tem um narizinho um pouco mais estreitado, até por efeito hormonal. O bebê que é amamentado, né, pela mãe, nós passamos como mãe hormônio feminino para o bebê e isso pode impactar e inchar um pouquinho os cornetinhos, que são estruturas do nariz. E fica aquele barulhinho para respirar, parece um porquinho, né? Mas outra situação também é a laringomalácia, que é essa estrutura aqui da região do pescoço um pouco mais molinha. Então, quando o bebê mama, faz um estridor bem agudo, bem alto. E isso, com o passar dos meses, melhora bastante. O que não pode é esse recém-nascido ter desconforto respiratório. Ele ser uma criança cansada, que interrompe a mamada porque está roncando e está desconfortando. Se é só um ronquinho leve, mas que mama bem, tá dormindo bem, tá saciado, teoricamente é um ronquinho que vai passar com o passar dos meses. Bom, e nas crianças quais são as causas do ronco? A maior causa é a amígdala e a adenoide serem enormes. Então são estruturas que a gente consegue ver no consultório só a amígdala, dá para dar uma dimensão. A adenoide a gente não consegue visualizar, precisa de um instrumento, né, de otorrino muitas das vezes. E em média, a criança de 3, 4 anos, ela tem um aumento muito rápido dessas estruturas. Então elas crescem bastante, causa esse ronco e às vezes depois do 6º ano de vida vai melhorando com o crescimento. Mas até lá a gente tem que determinar que esse ronco não está causando nenhuma consequência para essa criança. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer várias perguntinhas. Por exemplo, a criança ronca. Ela se incomoda muito e ela acorda à noite? Ela faz xixi na cama? Ela tem dificuldade no outro dia de ficar bem acordada e disposta? Parece que o sono não é muito reparador? Tem dor de cabeça frequente? Muito ativa, muito hiperativa, parece que tem um pouco de falta de atenção. Isso é uma coisa super comum hoje em dia, né? Os pais queixarem, acho que meu filho é hiperativo. E às vezes é consequência de uma noite muito mal dormida. É um sono que não restaura. Então esse ronco, mesmo que possa ser da adenoide, da amígdala, a gente poder esperar até 6 anos de vida, com tanta consequência, talvez não dá para esperar. Então cada caso é um caso, tem que ser avaliado todo o conjunto. E as crianças que têm problemas respiratórios também geralmente têm algum probleminha na hora de dormir, né? Ou quando a rinite está atacada, sinusite, ou uma bronquite, por exemplo. Então, assim, no caso da maior causa seria a hiperplasia de adenoide e amígdala, mas rinites, resfriado simples, pode fazer a criança roncar, porque fica tudo inchadinho, muita produção de muco nasal, muita secreção no nariz, e tudo à noite tende a piorar, né? E um dos motivos, além da queda de temperatura, é porque o nosso cortisol, ele abaixa. O cortisol é um hormônio que a gente tem anti-inflamatório. Então, tudo à noite, a febre vem com mais fervor à noite, a tosse piora, o nariz ronca mais. Só que essas situações de ser um resfriado, isso depois passa, né? A rinite, ela persiste, aí tem que identificar os fatores de piora dessa rinite, geralmente alergia a ácaro, poeira, cortina, tapete, tudo isso pode desencadear mais crise.
E as consequências? Você até falou algumas coisas que a gente pode ficar atento, mas o que pode acontecer se a gente não perceber ou se a criança continuar roncando? O que pode acontecer? Eu sempre explico isso, assim, a qualidade de vida é o que a gente mais se importa, é o que a gente mais quer. Então, uma criança que tem um sono ruim, ela é mais irritada, ela tem dificuldade de concentração na escola, porque ela está cansada. Mas o pior de tudo é acontecer a apneia obstrutiva do sono, que é quando a amígdala é muito grande, em posicionamento de barriguinha para cima, tudo cai ali para trás, a criança fica como se fosse um pouco sufocada. Então, os pais falam assim, ó, ela está roncando e, de repente, ela para de respirar e depois, quando volta rápido. Isso é muito comum, às vezes, em obesos, homens mais velhos, aquele ronco, acho que todo mundo já deve ter presenciado, né? Do avô, do pai. Às vezes a criança também cursa com isso, mas se ela dorme lá no quartinho dela, nem sempre isso é reconhecido. Outra coisa que chama muita atenção é a criança durante o dia que não sela os lábios, ela não fica de boquinha fechada, fica assim, com a boquinha aberta. E isso pode também atrapalhar a dentição, a criança não respira pelo nariz porque ela usa mais a boca, atrapalha o crescimento ósseo da mandíbula e da maxila, dando um rosto mais alongado, uma postura de pescoço mais para frente. Então, até estruturas ósseas são alteradas com uma respiração alterada, né? E a criança que não come bem, que não tem uma intimidade muito boa com a comida, não gosta muito de mastigar, engole rápido, porque ela precisa da boca para respirar. Então, até no apetite da criança, que às vezes também não sente tantos sabores, isso pode influenciar. E por último, na linguagem. Às vezes tem uma fala alterada por uma questão toda anatômica e toda de respiração errada. Então, não é tão simples uma criança que ronca. Ah, ronca porque está cansado. Não dá certo isso, tem que ficar olhando bem direitinho mesmo. E isso é interessante, até que você falou, às vezes a criança está dormindo no quartinho dela e os pais não percebem. Mas isso dá para o pai e a mamãe perceber, né? Na hora que está à mesa, na hora que vai almoçar, né? Se a criança consegue falar, falar e de repente comer, se ela está mastigando bem. E essa coisa é muito interessante, eu estava comentando isso com meu esposo hoje de manhã, porque a hora que eu fui lendo, eu falei, realmente, assim, quando eu era criança, eu respirava muito pela boca, porque já tinha as crises de rinite e tal. E realmente é aparelho nos dentes que você vai ter que pôr, porque interfere, né? É observar sinusite, rinite, outras doenças. Então a gente acaba descobrindo muitas coisas. E às vezes a criança também tem até um problema de aprendizagem, né? Porque vai chegar na escola, ela tá cansada e ela também não consegue prestar atenção em nada. Recentemente eu recebi no consultório uma criança com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente chama de TDAH. E uma das principais causas é analisar a respiração e sono. Porque como ele é um diagnóstico clínico baseado em vários protocolos, às vezes é um diagnóstico temporário, por decorrência de tudo isso. E nessa situação a gente ainda está em acompanhamento. Mas essa criança, ela respira muito pela boca. Ela dorme nas aulas, ela não tem concentração, ela não tem disposição. É uma criança mais desanimada, que a mãe fala, acho que está com anemia. E tudo se sobrepõe, mas pode ser por decorrência de uma respiração que não é efetiva. E a gente precisa responder, sempre respirar mesmo pelo nariz. A gente aumenta muito a frequência de infecções respiratórias, de infecções de viária superior, quando a gente respira só pela boca também. Então o nariz ele serve para filtrar também os germes e tudo mais. Verdade. Então o nariz ele tem que ser usado, a gente tem que respirar pelo nariz. Tem que respirar pelo nariz. Existem alguns exercícios que a gente pode de repente estar fazendo com a criança quando a gente percebe isso também, doutora? Tirar a chupeta, é o primeiro. Tirar a chupeta, por favor. É o mais difícil, né? Chupeta e mamadeira, eles abaixam a língua. Essa língua fica molezinha ali, a gente chama de língua mais hipotônica, e ela fica num posicionamento errado. O certo da língua, em repouso, em dormindo, é ficar assim, rampada no céu da boca. E a chupeta, ela abaixa essa língua. Então, essa língua, para comer, ela é ruim, para falar, ela é ruim. E aí, assim, antes da gente pensar num acompanhamento de uma fono, por exemplo, que vai ajudar bastante a ajudar a respirar, eu acho que as texturas alimentares, não ficar deixando essa textura muito amolecida, estimular a criança a fazer uma mastigação mais efetiva, a que respira muito a que mastiga muito rápido, calma, vamos mastigar até 6, até 5, e observando, né?
Mas às vezes a criança precisa de uma ajuda de especialista mesmo, não dá nem só pra gente fazer isso em casa. Mas tirar a chupeta já tá ajudando muito. Já vai ajudar muito. Muito. Boa, a gente tem uma perguntinha aqui, vamos colocar pra gente. Da Ângela Zacaria, ou Zacaria. São Paulo. Olá, Biane, equipe do Santa Receita. Olá, Ângela. Tenho uma netinha de 2 anos e 5 meses que está sempre com sinusite, principalmente depois que começou a frequentar a escolinha. A doutora tem alguma orientação ou direcionamento para amenizar esses sintomas? Ela até ronca também à noite. E aí, doutora? Excelente pergunta da Ângela. Sempre estar com sinusite não é normal. Na verdade, ela deve ter uma rinite, ou ela deve ter uma adenoide enorme, que está sempre favorecendo uma produção de muco errada, sempre esse nariz não está em equilíbrio. E aí, ela, por frequentar a escola também, ela acaba pegando algum vírus de gripe, que poderia ser um resfriado simples em qualquer outra criança. Mas na situação da netinha dela, netinha, né? Acaba complicando com essa rinocinusite. O mais legal, sempre higienizar as narinas. Então, ao acordar, antes de ir para a escolinha e antes de dormir, higienização com sorinho fisiológico. E nem precisa ser lavar com seringa. Aquela higienização com sprayzinho nasal já ajuda bastante. A desobstruir, a criança evitar de levar as mãos no nariz, porque coça bastante quem tem rinite também. E assim a gente limpa aquela região ali, porque o muco, ele é um líquido que chama vírus. É um ótimo lugar para proliferar germe. Então, a gente deixando esse nariz bem limpo e úmido, idealmente, a gente já previne essas questões. Agora, controlar essa sinusite, será que se a gente não controlar o ambiente que ela mora, o quartinho, tirar as pelúcias, as bonecas mesmo ficam empoeiradas com o passar do tempo, tirar a cortina, tapete, sempre colocar a coxa da cama e a criança nunca dormir com aquela coxinha, que muitas das vezes colocam-se só o edredom e é o que a criança dorme. Não fazer isso, porque qualquer pó, poeira doméstica, pode desencadear a crise de sinusite. Tem algumas crianças que têm alergia a pelo de animal, então precisa de uma história detalhada, mas eu acho que limpar o nariz e deixar um ambiente que ela vive com o mínimo de proliferação possível de poeira vai ajudar bastante. Vai ajudar muito. Boa. Pergunta da Luciana. Oi, Biane, doutora. Olá, Luciana. Meu filho não fala. Seria por causa da adenoide? Ele está com 70% de atrofia das amígdalas, obstrução nasal. Provavelmente e aí, hipertrofia. A linguagem, ela tem muitas causas para ter um atraso, tá? Na maioria das vezes, não é só isso. Mas essa criança, ela pode ter uma linguinha em posicionamento lento, que é o que eu falei da língua hipotônica, e realmente ter uma dificuldade maior para falar. É comum a criança, às vezes, chega e fala colação, fala devagar, fala meio cantado, parece meio malicioso, assim. Isso, muitas das vezes, é porque a língua não é um músculo que está muito bem ativo. Então, pode sim atrasar a linguagem, mas não sozinho. A linguagem, basicamente, é por estímulos. Acho que atrasa mais para comer, propriamente, do que para falar. Mas pode ser um fator que também atrapalha, sim. E na pandemia, né, doutora, dependendo de quantos anos tem o filhinho dela, as crianças também não se socializaram muito, né? Não estão fazendo leitura labial, né? Não estão convivendo muito com outras crianças e outras pessoas. Isso é um prejuízo grande, né? Infelizmente. Tem acontecido, não tem? Muito. Muito. Tem mais uma perguntinha aqui da Zenilda. Olá, boa tarde. Crianças autistas são mais propensas a roncar? Tenho um neto autista. Um beijo para você, Zenilda. E aí, doutora? Da parte de ronco, se eu entendo que isso é uma questão de anatomia, de partes do corpo que favorece a tudo isso, ou de rinite, eu não consigo associar isso com autismo, tá? Eu desconheço essa relação. Mas penso que o autista, quando ele é um pouco mais acometido, ele tem dificuldade, a gente fala dele ser não verbal, às vezes ele não tem uma facilidade em falar. Então, muitas das vezes o nariz está coçando, às vezes a gente não se atenta a esses sinais, né? Ou às vezes está com uma dorzinha de garganta, muitas das vezes ele só não come, então ele se torna aquele seletivo alimentar, mas muitas das vezes porque tem desconfortos ali, e aí a gente pode fazer essa associação. Mas pensando dessa principal causa, que é adenoide, amígdalas, rinites, não vejo essa associação diretamente com o autismo, a não ser que uma alergia alimentar
que pode estar muito comum no diagnóstico do autismo. Essa alergia alimentar gera várias consequências, dentre elas uma rinite. Aí talvez. Então, assim, tem que pensar um pouco mais profundamente. E você falou uma coisa bem legal agora da dor de garganta, né? Quando a criança ronca, tá mais propícia a ter dor de garganta seca, né? Com certeza, porque fica bem ressecada, ela fica bem exposta a um clima diferente, uma umidade diferente, os germes proliferam, a língua fica mais saborrosa, né? Então, tem chance sim de fazer mais infecção ali por isso. E sempre, a gente sempre fala, né? Hidratar, boa alimentação e tal. E isso também serve, né? Uma boa hidratação para hidratar bastante a criança, ainda mais se ela tiver bastante dor de garganta, para ficar de olho. Parece clichê, né? Assim, comer bem, lavar as narinas com soro, mas é porque realmente funciona e nunca vai fazer mal. Mas dá toda a diferença, toda a diferença. Agora, um adendo, assim, é que as crianças que têm rinite, elas não sentem muito bem o gosto, o sabor das coisas, elas não sentem bem o cheiro, né? Então, é comum, às vezes, quando a gente faz um bom controle, seja com alergista, com otorrino ou o próprio pediatra, as crianças começam a comer melhor. Né? Isso é verdade. Tem mais uma perguntinha, vamos lá. Ângela Caldeira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, meu filho tem 2 anos e 4 meses e ronca como adulto. O que pode ser e o que devo fazer? Um beijo para você, Ângelo. Primeira coisa, conversar com o pediatra, para que pela história clínica ele determine se essa criança precisa ser avaliada pelo otorrino ou por um alergista. Se ronca como um adulto, eu acho que um otorrino vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Precisa fazer a avaliação toda. Quando é uma criança bem pequenininha, a gente pode fazer o raio-x da lateral do rosto, que é o raio-x de cavo, que a gente consegue identificar o tamanho dessa adenoide. Se ela faz compressão, se ela está obstruindo bastante. Quando a criança é um pouco maior, já é cooperativa, o próprio otorrino passa uma câmerazinha que é super indolor dentro aqui da cavidade da via aérea da criança e ele faz a visualização dessa adenoide. E aí ele faz o laudo, olha, tem 70% de obstrução, tem 90% de obstrução, isso justifica o ronco. Passa um tratamento, inicialmente pode ser feito um tratamento medicamentoso para controlar esse inchaço todo e ir acompanhando essa criança a longo prazo. Olha, está crescendo, já passou 1, 2 anos de vida, não está resolvendo. Talvez a proposta seja uma remoção cirúrgica. Na maioria das vezes não precisa, mas precisa de um acompanhamento de um especialista, sim. Muito bom. Quanta informação. Doutora, seja sempre bem-vinda à nossa casa, obrigada. Viu? Muito obrigada. Muito bom estar de volta. Que bom. Eu que agradeço. Você de casa aproveita, segue a doutora na internet, ó, @doutora Camila Terra, DRA, Camila Terra, tudo junto, que é o Instagram. Tem a clínica também, Clínica Exclusivity, isso? Exclusivité. Exclusivité, com E no final mesmo, que você tá vendo aí. E os telefones também, 12 3209 7593 e o 12 99737 7007. Um beijo pra você e pra toda a família, viu? Obrigada. Ótima semana. Pra você também.